Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Estrio Enem 2020, prova amarela, questão 157, que diz o seguinte. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, a quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, um fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos haverá metade do carbono 14 que existia nele quando estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Então, a quantidade que você vai ter em função do tempo é a quantidade inicial multiplicado por 2 elevado a menos t, por sua vez dividido por 5.730, em que t é o tempo medido em ano e QT é a quantidade de carbono 14 medida num instante Q0, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, em suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas que mediram a quantidade de carbono 14 nele existente. Na tabela, temos os valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, olha só. Primeiro a gente tem que enxergar que tudo isso aqui são potências de 2, né? Então, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quinta aqui para o 32 e assim por diante. Então, todo mundo aí é potência de 2. Para facilitar a vida de vocês e a minha vida aí na hora de fazer as contas, eu achei aqui uma tabelinha de potência de 2, né? 2 elevado a 1 é 2, depois 4, 8, 16, 32, 64, né? Até 1024, que é 2 elevado à décima, para poder facilitar as contas. Legal? E ele pergunta qual é o fóssil mais antigo encontrado na expedição. Então, aqui em azul mesmo, eu vou fazer do fóssil 1. A quantidade em função do tempo aqui, no caso 32, vai ser igual a quantidade inicial, 128, tudo isso multiplicado por 2 elevado a menos t. Que vontade de botar c de constante aqui, né, para não ter que ficar copiando 5.730 e tantas vezes, né? Eu vou botar. Espero que vocês não fiquem chateados comigo, porque para fazer essa conta a gente vai ter que repetir isso aí um montão de vezes, então eu acho melhor assim, ó, t dividido por c. É essa constante aí, legal? Então isso aqui é 2 elevado à quinta, 128, tá? Para não perder muito tempo, a tabela 2 elevado à sétima. Multiplicado por 2 elevado a menos t dividido por c. Então, ó, se eu passar para cá dividindo, tá? O 2 elevado à sétima vai ficar aqui, né? Então, quando você está dividindo, o que você faz? Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui é 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a menos t dividido por essa constante aí, que é 5.730. Então, basta você igualar esses dois bonitinhos aqui. 2 vai ser igual a t dividido por c. Então, como é que vai ficar? 2t dividido por c. Então, o seu tempo vai ser igual a 2 vezes essa constante aí. Então, vai ser o dobro de 5.730. Legal? Vamos fazer para todo o resto aí? Estou com a caneta preta, eu vou fazer o segundo em preto mesmo. Ó. Então, desculpa aí. O que você vai ter? 8 vai ser igual a 256, ou seja, QT é igual a Q0, multiplicado por 2 elevado ao tempo dividido pela constante. Tá? Então, isso aqui é 2 elevado ao cubo, que a letra ficou horrível. 256, 2 elevado à oitava, 2 elevado a menos t sobre c. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo menos 8, né? Então, isso aqui vai dar 2 elevado a menos 5. Vai ser 2 elevado a menos t sobre c, fazendo com que t sobre c seja igual a 5. Então, o seu tempo vai ser 5 vezes a constante. Por enquanto, o campeão é esse segundo aí. Tranquilaço? Vamos fazer com outra cor. Azul já foi, fazer com vermelho para o terceiro. Então, vai ficar 64, que é a sua Q de t aí, é igual a
512 multiplicado por 2 elevado a menos t dividido por essa constante aí. 64 é 2 elevado a sexta. 512 é 2 elevado a nona. Multiplicado por essa monstruosidade aí. Então vai ficar 2 elevado a 6 menos 9, 2 elevado a menos 3, vai ser igual a 2 elevado a menos t sobre c. Dessa forma, t sobre c vai ser igual a 3, fazendo com que o teu tempo aí seja 3 vezes c. Então, estamos continuando aí com o segundo aí como resposta, né? Finalmente, como eu mudei de prancheta, eu vou manter a cor. Para esse quarto aí, o que eu vou ter? Ó? 512, que é o seu TC, Q de T, vai ser igual a 1024 multiplicado por 2 elevado a T dividido pela constante. 512 é 2 elevado a nona. 1024, 2 elevado a décima. Então vai ficar 9 menos 10, então é 2 elevado a menos 1, vai ser igual a 2 elevado a menos t sobre c. Então, t sobre c t sobre c é igual a 1, então t é igual a c. Deixa eu pular a etapa não, porque essa questão aí tem uma complexidade tão chatinha. Lógico que chega um determinado momento que você percebe que tem um padrão, né? Você pode ganhar tempo se você enxergou o padrão. Finalmente eu vou fazer esse aqui em verde mesmo, né? Então o que eu vou ter? Ó? 128 vai ser igual a 2048, que multiplica t, desculpa, 2 elevado a menos t sobre c. Legal? 128 é 2 elevado a sétima. 2048, faltou espaço aqui, eu tive preguiça de botar, mas você multiplica por 2, né, mais uma vez, então é 2 elevado a 11ª, multiplica 2 elevado a menos t sobre c. Então, ó, 7 menos 11 é igual a menos 4, então 2 elevado a menos 4 é igual a 2 elevado a menos t sobre c. Dessa forma, 4 é igual a t sobre c, fazendo com que seu tempo seja 4 vezes a constante. Bem, o campeão que ficou é o segundo, né? Então deixa eu voltar lá para marcar Larry B. de Beatles. Já que está falando de fósseis, né? A banda preferida desse professor de vocês aqui é justamente a banda fóssil, né? A banda que deu origem a todas as outras. Bem, meus caros, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas e principalmente dá uma olhada lá na descrição do canal que tem um drive cheio de recursos. E no mais, aquele enorme abraço.